Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre avaliação cognitivo-linguístico, conhecido mais como PCLR. Essa avaliaçãozinha aqui, tá bom? Então vamos lá? Bom, galerinha, hoje a gente vai falar sobre uma avaliação que eu uso muito em consultório, uso muito também na escola, que é o PCLR, né, o Cognitivo Linguístico, onde a gente vai traçar, né, após essa avaliação, metodologias de ensino, onde a gente pode ver a defasagem que essa criança se encontra perante o teste, perante cognitivo e a idade cronológica dela. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma avaliação, tá? Deixa eu só tirar essa parte aqui, que tá com o nome da aluna. Né? Aqui a gente já tem a avaliação em mãos, que é a folha de registro do aplicador. Então aqui, no primeiro, o que a gente vai fazer? Tá escrito assim, reconhecimento do alfabeto aleatório. Então aqui a gente tem um alfabeto embaralhado, não está na ordem, e você vai falar para a criança: fulano, eu vou mostrar para você algumas letras e você vai falar o nomezinho dessas letras para mim, ok? A criança fala que tá tudo bem. Aí a criança, você vai apontando, né? E a criança vai falando o nome dela, por exemplo, R, T, G, A, R e assim por diante. Cada certinho, o teste fala para colocar um X. Eu coloco um certinho, porque quando a gente coloca um X na frente da criança, a criança geralmente fala assim: nossa, mas eu errei tudo. Aí já fica aquela baixa motivação e aí acaba tendo uma defasagem ali por conta disso, porque já aconteceu, né? Mas eu sei que é um certo e sei que o X é um errado para mim. Então eu adaptei da minha forma, né? Mas a avaliação pede que marque um X nas questões corretas, tá bom? E aí você pode fazer da forma que você achar melhor, não tem problema. Aí aqui na 2 tá pedindo assim: leituras de palavra. Então aqui a gente tem as palavras, tá vendo? São 70 palavras que a criança tem que ler. Porém, antes dessa criança começar a fazer essa leitura, aqui embaixo você pode perceber que está escrito aqui, ó, tempo total de leitura e palavras lidas corretamente em 1 minuto. Então vai ter que ter um cronômetro, você pode colocar no seu celular mesmo ou usar um timer, não tem problema. Você vai começar a fazer essa cronometragem antes da criança começar a ler. Aí, você vai colocar lá 1 minuto. A criança vai ler 2, fala, chuva, festa, depois, letra, sílaba, gostava, empada e assim por diante. A criança leu, vamos supor que até na palavra azul, tá? Que dá 12 palavras em 1 minuto. Aí você vai colocar aqui, ó, tempo, palavras lidas corretamente em 1 minuto, 12 palavras. Se ela errou alguma, né, no decorrer dessas 12, aí você vai diminuindo. Não foi 12 palavras, foi 11, porque ela errou uma. Foi 10, porque ela errou 2, e assim vai seguindo o teste, tá bom? E aí você vai pausar em 1 minuto. Só que quando você for fazer a segunda etapa, que é o tempo total de leitura, você não vai voltar ao cronômetro. Você vai dar início da onde você parou desse 1 minuto. Então, em 1 minuto ela parou na palavra azul. Você vai lá despausar em 1 minuto e vai dar continuidade. E aí ela vai continuar lendo as palavras, você vai colocar aqui, tempo total de leitura. Vamos supor que ela leu em 2 minutos. Você vai colocar lá 120 segundos, né? Porque 60 mais 60, que é 1 minuto ali, dá 120 segundos. Porque quando você for jogar essas informações pro gráfico, para colocar no seu relatório, ele fala em segundos, ele não fala em minutos, tá bom? Ok? Tomara que não tenha deixado dúvidas para vocês. Aqui na 3 tá pedindo leitura de palavras, monossílaba e dissílaba. Para você ter uma percepção maior, você pode perguntar: fulano, você sabe o que é monossílaba? Você sabe o que é dissílaba? E a criança vai te falar: ah, sim, eu sei que é. Você pode falar: o que é? O que você acha que é? E a criança vai te explicar e você vai ter a percepção do profissional se ela tem essa agilidade, né? De sílabas, de sílaba, monossílaba e assim em seguida, por diante. Aí a criança vai ler e você vai marcar quantos acertos a criança teve perante ali aquela proposta, né? Que é a 3 para ela ler monossílaba e dissílaba. Virando aqui, eu já tenho a 4, que se trata de quê? Aliteração. Geralmente, as crianças não sabem o que é literação, né? A gente fala assim: você sabe o que é literação? Elas confundem com a rima,
né? E aí você pode explicar pra ela, né? Pra ficar mais fácil. Ó, a tia ou a pro vai falar pra você 3 palavrinhas e você vai falar pra mim o que que é aliteração. Então, assim, você vai explicar para essa criança que a literação é tudo que começa com o mesmo som, com a mesma letrinha, com a mesma sílaba. Então, você vai falar assim para ela, fulano, eu vou falar para você 3 palavrinhas, 2 vai ser a literação, que vai começar com o mesmo som, com a mesma palavra, com a mesma letra, tá bom? Por exemplo, você fala que é um exemplo, sino, sede, gema. Qual 2 começa com o mesmo sonzinho? Sino e sede. Aí você vai marcar lá um okzinho que ele acertou. Bota, galo, bala. Bota e bala, porque começa com a mesma letra, né? Com o mesmo sonzinho do b. E assim por diante. Na rima, vai ser a mesma coisa. É 3 também, tá? Ó. São 3 palavras, 2 vai rimar. Você também pode explicar para a criança o que é rima. Rima é tudo que termina com o mesmo som. Por exemplo, aranha, carrinho, montanha. Montanha e aranha, ok? Mas aí, esse exemplo, você não vai falar para ela o que tá correto. Ela vai falar para você qual que é. Só que você pode falar que é um exemplo para que ela possa se ambientar ali perante o teste, tá bom? Perante a questão que tá pedindo para ela. Repetições de sequência de palavra. A criança não vai poder ver, tá? A 4, a 5, a 6, a 7, só você, aplicador, que vê. Por quê? Porque se ela vê, fica mais fácil, tá? E aqui, a 1, a 2 e a 3, a criança pode ver e deve ver, tá? Mas as outras, que é a 4, 5, 6 e 7, 8, 9, a criança não vai poder ver, ok? Então, vamos lá. Repetições em sequência de palavras. Você vai falar e a criança vai repetir o que ela está ouvindo. Por exemplo, só o pão, ela vai ter que repetir. Só o pão. Lago, sapo. Lago, sapo. Vida, bola, medo. Vida, bola, medo. A criança vai ter que repetir tudo o que você falar. Na 7, é a mesma proposta, só que com palavras que não existem, ok? Você vai explicar isso para a criança. Então, vai ficar um pouquinho mais difícil. Por exemplo, fanval. A criança vai ter que repetir. Fanval. Bilnês. Bilnês. Lincazia. A criança vai ter que repetir da mesma forma que você está falando. Se tiver trocas de letras, pronúncia errada é considerado errado, tá bom? Porque aí a gente já entra na questão fonológica da criança, ok? Na 8 é ritmo. Então, como que vai funcionar? Você vai dar um lápis para a criança e você vai ficar com outro. Você vai explicar assim, fulano, a Pro vai fazer uma sequência de ritmo e você vai escutar e depois você vai produzir essa mesma sequência. Então, por exemplo, se eu fazer assim, ó, a criança vai ter que repetir esse mesmo som 2 vezes ou 3 vezes e deixar bem claro para ele que tem pausas. Por exemplo, se eu bater assim, ó, foi uma pausa, então a criança tem que fazer do mesmo ritmo, ok? E aí você vai marcar as sequências corretas e se ela usou a mão direita ou se ela usou a mão esquerda, tudo bem? Ou se teve troca nesse momento, por exemplo, às vezes a criança começa com a mão direita e termina com a mão esquerda, né? Segmentação silábica, você vai perguntar para a criança se ela sabe o que é sílaba. Geralmente as crianças ela fala que sabe, mas elas não sabem explicar. Então, você pode fazer essa explicação para ela. Sílaba, eu faço dessa forma, né? Que eu acho mais fácil para a criança. Sílaba é a pausa da palavra. Quantas vezes você abre a boquinha para falar a tal palavra? Por exemplo, se eu falar sapo, quantas vezes eu abro minha boquinha para falar sapo? A criança fica sapo. Né? Se for uma criança assim que seja, né, com muitas dificuldades, com muitas enfasagens, você pode usar as palmas também. Por exemplo, sapo. Quantas vezes eu bati palma, fulano? 2. Então, você pode usar esse método também, tá bom? E aí, você vai falar camisa. A criança vai fazer camisa. Quantas vezes você bateu palminha? 3 vezes, isso aí. E assim por diante, ok? Na 10, é nomeação automática rápida de figura. Então, o que você vai fazer? Usar o cronômetro também. Na 10, na 11, vai ter que usar o cronômetro, ok? Então, aqui na figura, você vai mostrar uma sequência de figura para essa criança, vai cronometrar, e você vai falar assim, fulano, eu preciso que você fale o mais rápido possível essas figuras que você está vendo. Mas antes disso, você certifique-se que essa criança já sabe o significado dessas figuras, né? Se ela sabe o que são as figuras, elefante, bola, relógio, casa. Porque são essas as figuras que tem. Então, eu vou deixar aqui para você ver também quais as figuras, tá bom? E aí, você visualizando também fica mais fácil. Então, por exemplo, fulano, você vai falar o mais rápido que você conseguir. Você pode deixar claro que tem que ser rápido. Aí ela vai falar, bola,
bola, relógio, casa, elefante, bola, relógio, casa, só que vai ser embaralhado, não vai ser nessa sequência sempre. E aí, quando ela terminar, você vai pausar o timer e vai colocar. Ó, vê se dá pra ver aqui na 12. 12, tá vendo? 43 segundos. Então, foi isso. Na 11, é a mesma coisa, porém com números. Então, vai ter duas tabelas. Também vou deixar aqui as tabelinhas pra você ver. Nomeação automática rápida de dígitos. Tempo total da primeira nomeação. Aí vai ter lá, você certifique que a criança também sabe os números, né? O 1, 2, 3, se ela sabe qual que é qual. E aí, porque não vai estar na ordem também. Vai estar, um momento vai estar na ordem, outro momento vai estar tudo embaralhado. E aí a criança também vai ter que falar o mais rápido possível. Terminou a primeira etapa do dígito, vai pausar o timer. Só que aí, na 10, usa o timer. Aí você, quando for pra 11, você reinicia o timer, não vai dar continuidade, ok? Então, aqui no meu, o paciente deu 2 minutos e 36 por dígito, né? Pra idade dele, deu uma defasagem muito grande. Já pro tempo total da segunda nomeação de dígito, deu 2 minutos. Então, ele foi um pouquinho mais rápido, ok? Agora, nomeação visual de formas. Então, eu também vou deixar aqui para vocês verem as formas, né, que a gente precisa mostrar para essa criança. Aqui, ó, a 12. Ok? A 12 você vai colocar lá para a criança. É começando com 1 e 2 figuras. Você vai deixar a criança vendo 1 minuto. Deu 1 minuto, você vai tirar. Por exemplo, você vai colocar na mesa para a criança ver. Fulana, a Pro vai colocar pra você ver 1 minuto essas figuras. Quando der 1 minuto, eu vou tirar, vou embaralhar com as outras que eu já tenho e vou te dar e você vai colocar na mesma ordem que estava, ok? Ok, então deu 1 minuto, tira, embaralha, dá pra criança colocar na mesma ordem que estava e assim por diante. São duas etapas de 2 com 2 figuras, 2 etapas com 3 figuras, mais 2 etapas com 4 figuras, mais 2 etapas com 5 figuras. Então, você pode vendo que vai aumentando o grau de dificuldade dessas figuras. E cada acerto de todo o teste vale 1. Porém, na questão 12, que é a memória, essa que a gente acabou de falar, a memória visual de formas, a pontuação dela é diferenciada, ok? Só que isso, a correção, a gente vai passar para o próximo vídeo, para que o vídeo não fique tão extenso, ok? Agora, esse vídeo, a gente vai falar mais como passar a avaliação para o seu paciente ou para o seu aluno. A correção vai ser para o próximo vídeo, vai ter uma parte 2, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ir respondendo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir esse vídeo para me ajudar. Quanto mais pessoas ver, melhor, né? Porque eu lembro que quando eu comecei eu não tinha dica, então foi muito difícil. Claro que eu não sei de tudo, né? Não sou expert em tudo, mas eu tento sempre me aperfeiçoar o máximo possível para que eu possa entregar para esse paciente, para essa família, o melhor possível. E eu espero realmente ter ajudado vocês. Muito obrigada e até o próximo!